Você está vivendo dentro de uma gaiola que você não consegue ver, tocando barras que você não consegue sentir, obedecendo a um mestre que você nunca conheceu. Você acredita que suas escolhas são suas. Você acredita que, se trabalhar duro, amar profundamente e falar a verdade, o mundo vai te recompensar. Mas olhe ao redor, olhe com atenção. Quem está ganhando de verdade? É a pessoa que entrega tudo de graça? É aquela que é transparente, previsível e incansavelmente gentil? Ou é aquela que se contém, aquela que calcula, aquela que parece operar por um conjunto de regras completamente diferente? Há 500 anos, um homem chamado Nicolau Maquiavel escreveu uma verdade tão fria, tão brutal e tão inegável que a história tentou enterrar sua obra. Ele não escreveu sobre como o mundo deveria ser. Ele escreveu sobre como ele é. Ele entendeu que a natureza humana não é movida pela moralidade. Ela é movida por poder, medo, desejo e interesse próprio. Ignore essas forças e você vira vítima delas. Entenda essas forças e você vira o arquiteto delas. A maioria das pessoas atravessa a vida como player 2 no próprio jogo. Reage, se defende, espera permissão. E é controlada por leis invisíveis da psicologia que decidem quem recebe respeito, quem é amado e quem é deixado para trás. Hoje nós vamos desmontar essa ilusão. Nós vamos atravessar as 7 leis maquiavelianas que estão controlando a sua vida neste exato momento. Isso não são dicas. Isso é o sistema operacional da hierarquia humana. No fim deste vídeo, você vai ter uma escolha: continuar sendo o peão movido por mãos invisíveis, ou cortar as cordas e finalmente enxergar o tabuleiro. Mas fica o aviso: depois que você enxergar essas leis, você não vai conseguir desver. A inocência, uma vez perdida, nunca é recuperada. Lei 1. A economia da presença. A primeira lei é o alicerce de todo valor e é a lei que você viola todos os dias. Respeito não é produto de generosidade, é produto de escassez. Você foi condicionado a acreditar que, para ser valorizado, você precisa estar presente, precisa estar disponível, precisa responder a mensagem na hora, precisa pegar o turno extra, precisa ouvir o drama e entregar sua energia no segundo em que ela é solicitada. Você acha que isso te torna confiável. Você acha que isso te torna bom. Não torna. Isso te torna barato. A economia básica governa a alma humana do mesmo jeito que governa o mercado. Água é essencial para a vida. E ainda assim é de graça, porque sai de toda a torneira. Diamantes são inúteis e ainda assim são adorados porque estão escondidos. São raros e difíceis de obter. Quando você está sempre disponível, você vira água. Necessário, talvez, mas não respeitado. Você é consumido. Você é dado como garantido. E quando a torneira seca, as pessoas não sentem gratidão pelo que tiveram. Sentem raiva porque o serviço parou. Maquiavel entendeu que o príncipe que é visto demais vira comum. O líder que é acessível o tempo todo perde sua aura. Observe a dinâmica na sua própria vida. Quem é a pessoa por quem você fica obcecado? É quem te responde na hora com parágrafos de reafirmação? Ou é quem demora horas, cuja validação parece conquistada, cuja atenção parece um holofote que pode se virar e sumir a qualquer momento? O cérebro humano é programado para perseguir o que recua. É uma lei de psicologia tipo gato e barbante. Solte o barbante e o gato perde o interesse. Puxe o barbante e o gato salta. Para dominar essa lei, você precisa aprender a disciplina da ausência estratégica. Isso não é sobre fazer joguinho, é sobre entender o peso da sua própria existência. Você precisa parar de se distribuir como panfleto grátis na esquina. Você precisa começar a racionar sua presença como ouro. Isso significa: você não explica tudo, não aparece em todo evento, não atende toda ligação.
você cria um vazio. Quando você se afasta, você cria um vácuo, e a natureza abomina o vácuo. As pessoas correm para preencher esse espaço com a atenção delas, a curiosidade delas, o desejo delas. Quando você fica em silêncio, elas se perguntam o que você está pensando. Quando você está ausente, elas se perguntam onde você está. E nesse se perguntar, elas constroem uma fantasia sobre você. E essa fantasia é infinitamente mais poderosa do que a realidade de você no sofá, prontamente disponível, esperando ser usado. Comece hoje. Retire 20% da sua disponibilidade. Observe como a sala se inclina para perto. Observe como as mensagens mudam de casuais para urgentes. Você não está sendo cruel, você está ensinando o valor do que oferece ao mostrar a possibilidade da perda. Lei 2. Nunca seja o herói, seja a necessidade. A segunda lei explica por que você é descartado. A maioria das pessoas tenta ser amada, tenta ser o herói que salva o dia, dá, conserta, cura. E então, quando a pessoa é salva, quando o trabalho está feito, o herói é esquecido. Por quê? Porque o herói não é mais necessário. Maquiavel escreveu que um príncipe sábio deve buscar um meio pelo qual seus súditos, em qualquer tempo e condição, sempre precisem de seu governo. Tradução. Não construa relações baseadas em afeto. Construa relações baseadas em necessidade. Parece frio. Mas olhe para a realidade do mundo corporativo, do mundo romântico, do mundo social. O funcionário que é querido, mas substituível, é o primeiro a ser cortado quando o orçamento aperta. O parceiro que é doce, mas não oferece segurança, nem coluna, nem direção, é o primeiro a ser traído. Segurança não se encontra em ser querido. Segurança se encontra em ser essencial. Se você quer ser intocável, você precisa se posicionar de modo que a sua remoção cause dor. Você precisa se tornar o arquiteto da estabilidade da outra pessoa. Na sua carreira, não faça só o seu trabalho. Proteja uma habilidade específica que só você possui. Seja dono do relacionamento com o cliente-chave, segure as chaves do sistema, faça com que, se você sair, o prédio trema. Nos relacionamentos, isso é mais sutil. Não é sobre dinheiro, é sobre valor emocional e psicológico. Seja o único que realmente entende a ambição mais sombria dela. Seja o único que consegue acalmar a ansiedade específica dela. Seja a fonte de clareza que ela não encontra no caos do mundo, porque amor é volátil, muda com o vento, muda com o humor. Mas necessidade é primal, necessidade é permanente. Uma pessoa pode deixar alguém que ama por alguém de quem precisa, mas raramente deixa alguém de quem precisa por alguém que simplesmente ama. Pare de tentar convencer as pessoas de que você é uma boa pessoa. Boas pessoas, muitas vezes, são descartáveis. Convença pelo que você faz, pela sua competência e pela sua compreensão única de que você é o oxigênio na sala. Quando você se torna necessário, você não precisa mais implorar por respeito. Ele é entregue como tributo, como um imposto pago para garantir que você não retire o seu suporte. Essa é a diferença entre ser um acessório e ser uma necessidade. Acessórios são trocados, necessidades são protegidas. Lei 3. A névoa da guerra. É aqui que a maioria das pessoas honestas se destrói. Você foi ensinado que honestidade é a melhor política. Você foi ensinado a comunicar, a compartilhar metas, a anunciar planos para o mundo. Vou abrir um negócio, vou perder 20, vou deixar ele. E o que acontece? O negócio quebra, o peso não vai embora, o relacionamento se arrasta. Por quê? Porque você entregou seu poder. Uma intenção declarada é uma arma que você colocou na mão do mundo. Quando você revela seus planos, você faz 3 coisas que te enfraquecem. Primeiro, você aciona a recompensa prematura.
Você anuncia uma meta, as pessoas dizem caramba, parabéns, e seu cérebro recebe o pagamento adiantado. Você perde a fome, você perde a atração, você fica satisfeito com a fala e nunca faz o caminho. Segundo, você convida sabotagem. No momento em que você articula sua ambição, você coloca um espelho na frente da mediocridade de quem está ao seu redor. Nem todo mundo vai aplaudir. Consciente ou inconscientemente, tentam te derrubar, plantam dúvida, têm certeza que é uma boa hora? Isso parece arriscado. Te puxam de volta para o balde. Terceiro e mais maquiaveliano, você fica previsível. E previsibilidade é morte. Se as pessoas sabem o que você quer, elas sabem como te manipular. Se sabem que você está desesperado por promoção, podem pendurar isso na sua frente para te fazer trabalhar de graça. Se sabem que você tem pavor de término, podem te tratar mal, sabendo que você não vai embora. Você precisa virar um livro fechado. Maquiavel aconselhava que um governante não deveria mostrar sua mão até o momento em que isso importasse, até o vencedor estar decidido, até a lâmina já estar caindo. Adote a névoa da guerra no seu dia a dia. Quando estiver com raiva, vista a máscara da calma. Quando estiver desesperado, vista a máscara da abundância. Quando estiver prestes a fazer um movimento grande, sorria e fale do tempo. Deixe suas ações serem o único anúncio que você faz. Existe um poder aterrorizante na pessoa que não fala. Quando você está numa reunião e não revela sua posição, as pessoas projetam os próprios medos em você. Tentam te impressionar, tentam adivinhar o que você pensa. Você vira uma tela onde elas projetam a própria psicologia, revelando tudo sobre elas enquanto você não revela nada. Use interesses isca. Se você quer poder, pareça focado em estabilidade. Se você quer seduzir, pareça focado em amizade. Quando elas entenderem sua intenção real, já deve ser tarde demais para impedir. Não seja o cachorro que late para o intruso, avisando para correr. Seja a víbora na grama, silenciosa, imóvel, atacando apenas quando a distância se fecha. Lei 4. A lei da assimetria emocional. Essa lei controla todo o relacionamento que você já teve, dos seus pais aos seus amantes, do seu chefe aos seus amigos. É a verdade brutal da conexão humana. Quem se importa menos controla o relacionamento. É o princípio do menor interesse. Pense numa negociação. Uma pessoa está desesperada para vender o carro porque precisa de dinheiro. A outra gosta do carro, mas está perfeitamente feliz em ir embora. Quem define o preço? Quem pode ir embora? Sempre. Na sua vida, você provavelmente está sofrendo porque você é quem segura com força demais. Você é quem investe mais emoção, mais preocupação, mais análise no vínculo. Você vive checando a temperatura. A gente está bem? Fiz algo errado? Por que ele está distante? Essa ansiedade tem cheiro, cheira a fraqueza e subconscientemente repele as pessoas. Quando você investe demais, você destrói o equilíbrio de poder. Você coloca o outro num pedestal e daquela altura ele só consegue olhar para baixo. Você entrega a alguém o poder de te destruir e depois se pergunta por que te tratam com descuido. É porque você se barateou. Você sinalizou que vai ficar, não importa o quê. Para retomar controle, você precisa dominar a assimetria emocional. Isso não significa parar de amar, não significa virar um sociopata, significa cultivar a capacidade de se desprender. Você precisa encontrar um centro de gravidade dentro de você que não dependa de ninguém. Quando a pessoa recua, você não corre atrás, você fica parado. Quando ela esquenta, grita, acusa, você permanece frio e observador. Imagine uma balança. Se ela sai do lado dela, você não pula para o lado dela para segurar. Você fica no seu lado. Você deixa a balança inclinar. Você deixa ela sentir a consequência da distância.
Quando você para de correr atrás, você vira o jogo. De repente, é ela que encara o vazio. De repente, é ela que se pergunta por que você não está ligando. A ansiedade muda de dono. E aqui está o paradoxo sombrio. As pessoas são atraídas por quem não precisa delas. Nós queremos a aprovação de quem é difícil de impressionar. Nós queremos o amor de quem se ama mais do que ama a gente. Se você faz de alguém o centro do seu universo, cedo ou tarde, essa pessoa vai embora procurar um novo universo. Mas se você é o seu próprio universo, completo, girando, autossustentável, ela orbita você. Você precisa estar disposto a perder o relacionamento para manter o relacionamento. Precisa estar disposto a sair do negócio para fechar o negócio. No momento em que você está realmente pronto para ir embora, você fica perigoso. Você fica poderoso. Você vira quem dita os termos. Olhe para a sua vida agora. Onde você está agarrando forte demais? Onde você está tentando forçar um resultado? Solte, recue, observe, espere. A lei da simetria diz que no instante em que você puxa sua energia para trás, o mundo corre para preencher a lacuna. Lei 5. A faca do cirurgião. Aqui nós entramos na lei que separa líderes de covardes. É a lei do gerenciamento de conflito e é onde a sua bondade está causando mais dano. Maquiavel ensinou que feridas devem ser feitas de uma só vez para serem sentidas menos e ofenderem menos, e que benefícios devem ser dados pouco a pouco para que o sabor dure mais. A maioria faz o contrário. Quando você precisa dar uma notícia ruim, terminar um relacionamento, demitir um funcionário ou cortar um familiar tóxico, o que você faz? Você hesita, você adoça, você arrasta, termina, mas aceita ficar amigo para não magoar. Demite, mas dá um mês de falsa esperança. Diz ao amigo tóxico que está ocupado em vez de dizer que ele está envenenando sua vida. Você acha que está sendo gentil. Não está. Está sendo um torturador. Arrastar o conflito é cortar o rabo do cachorro 1 centímetro por vez. Você mantém a ferida aberta, deixa infeccionar, garante que a dor dure anos em vez de dias. A mente maquiaveliana exige que você pense como um cirurgião. Se um membro está gangrenado, você não massageia, você não corta devagar, você amputa. Um golpe limpo, brutal. É chocante, é agonizante, mas é final. E justamente por ser final, a cura começa imediatamente. Identifique o apodrecimento. É um relacionamento morto que ainda anda, é um hábito que está matando sua ambição, é uma pessoa que te desrespeita repetidamente. Não negocie com podridão, não ofereça um plano de melhoria, golpeie uma vez. Golpeie forte e não olhe para trás. Se você deixa uma porta entreaberta por culpa, o vento frio vai te adoecer. Se você oferece benefícios, seu tempo, sua atenção, seu amor, ofereça devagar. Faça as pessoas esperarem. Mas se você precisa causar dor ou impor punição, faça de forma decisiva, sem espaço para confusão. As pessoas respeitam um executor limpo, desprezam um desajeitado. Quem termina com clareza e corta contato te dá a dignidade do encerramento. Quem some, volta, faz quente e frio, diz talvez um dia, te prende numa prisão de esperança. Não seja o carcereiro, seja o cirurgião. É a única forma de misericórdia que importa no jogo do poder. Lei 6. Corteje a atenção a qualquer custo. Você foi criado com uma mentira modesta. Não julgue um livro pela capa. A realidade é que a capa é a única coisa que a maioria das pessoas vê. Nós vivemos numa cultura visual. Somos criaturas da superfície. Julgamos competência por confiança, riqueza por roupa, autoridade por postura. Se você esconde sua luz porque acredita que a virtude se recompensa sozinha, você vai morrer no escuro. O mundo não recompensa o melhor homem, recompensa o homem mais visível. Maquiavel sabia que um príncipe precisava ser um showman, precisava administrar a própria reputação,
Precisava entender que poder é uma arte de performance. A lei 6 é simples. Você precisa controlar a ilusão ótica da sua vida. Isso não significa mentir. Significa curar, selecionar, editar. Significa entender que sua aparência, seu tom de voz e o cenário em que você é visto não são detalhes superficiais. São a linguagem do inconsciente. Olhe para o cara legal e para a garota boazinha. Trabalham duro, baixam a cabeça, esperam ser notados e são ultrapassados por quem faz metade do trabalho, mas sabe apresentar com brilho. Por quê? Porque o trabalhador silencioso desaparece no fundo. E o que não é visto não conta. Você precisa aprender a criar um espetáculo. Isso não significa usar neon. Significa se destacar por ser diferente do ruído ao redor. Se todos estão gritando, seu espetáculo é o silêncio. Se todos estão de camiseta, seu espetáculo é um terno. Se todos estão em pânico, seu espetáculo é uma calma assustadora. Você precisa estar consciente da sua marca. Toda vez que você sai de casa, você entra num palco. O jeito que você anda importa. Se você anda de cabeça baixa, evitando olhar, você transmite submissão. Você está dizendo aos predadores, eu sou presa. Levante o queixo, diminua o ritmo. Pessoas poderosas não correm, elas se movem como se o tempo fosse delas. Quando você fala, não use muletas, não peça desculpas por existir. Desculpa, posso só perguntar. Não, eu tenho uma pergunta. A diferença é sutil, mas é a diferença entre pedir permissão e ocupar espaço. Crie uma imagem de mistério. Não seja a pessoa que posta o café da manhã, o cachorro e o colapso todo dia. Isso não é transparência, isso é banalidade. Curadoria da sua imagem para que vejam apenas o que você quer que vejam. Competência, força, sucesso. Isso parece falso para você. Ótimo. Isso significa que você ainda está agarrado à ideia de que seu interior é suficiente. Não é. Seu interior é para você. Seu exterior é uma arma para o mundo. Afie, pola, use, porque se você não define sua imagem, seus inimigos vão definir por você e eles não serão gentis. Lei 7. Domine a arte do tempo. A última lei amarra todas as outras. É o domínio do tempo. O amador está sempre com pressa, frenético, reagindo a e-mails, reagindo a insultos, reagindo ao relógio. Sempre ocupado, mas nunca chegando. Pressa cria falta de dignidade. Pressa denuncia falta de controle. Maquiavel fala de fortuna e de virtude. A sorte e a capacidade de agir com eficácia política diante das circunstâncias. E coloca essas forças em tensão na ação do governante. Ele descreve a fortuna como um rio, violento, imprevisível. Você não controla o rio, mas controla quando coloca seu barco na água. A lei do tempo dita que paciência é uma arma, não uma virtude. A maioria dos seus erros nasceu da impaciência. Você mandou a mensagem com raiva cedo demais, aceitou a primeira oferta por medo, se entregou cedo demais por validação, abandonou o projeto um passo antes da virada. Você está brigando com o tempo e, por isso, está perdendo. Tornar-se maquiaveliano é sair do tic-tac frenético do relógio. Você precisa aprender a sentar dentro da tensão. Quando alguém te insulta, o instinto é responder na hora. O mestre do tempo espera. Olha nos olhos. Deixa o silêncio se esticar até ficar desconfortável. Sorri. E então talvez fale ou talvez não. Ao esperar, ele sinaliza que não é escravo da provocação. Numa negociação, quem está disposto a esperar mais tempo vence. Se você precisa fechar agora, você paga caro. Se você pode esperar um mês, pagam você. Isso exige uma supressão fria da ansiedade. Você precisa treinar, segurar o fôlego debaixo d'água. Observe o leão. Ele não corre pela savana atrás de toda a gazela que vê. Ele deita na grama. Observa, espera, economiza energia.
Espera o único instante em que a presa está vulnerável e o vento está certo. E então, lei 5, ele ataca de uma vez. Pare de tentar forçar a colheita. Você não pode puxar a planta para fora da terra para fazê-la crescer mais rápido. Você só vai matá-la. Analise os ciclos da sua vida. Há momentos de atacar e há momentos de recuar e afiar a lâmina. Se você ataca quando deveria recuar, você será destruído. Se você recua quando deveria atacar, você perde o trono. Como saber a diferença? Desapegando, parando a enxurrada emocional. Olhando o tabuleiro não como participante, mas como jogador movendo peças. Controle o tempo e você controla os resultados. Você acabou de ver as 7 leis. Escassez, valor é criado pela retirada. Necessidade, segurança vem de ser necessário, não apenas amado. Ocultação, não conte o que está fazendo até estar feito. Assimetria, quem se importa menos, carrega a alavanca. Decisão, corte limpo, corte rápido, não olhe para trás. Espetáculo, percepção vira realidade. Controle o show. Tempo, paciência é o predador final. Essas leis não são bonitas, não são o que te ensinaram no jardim de infância. Contradizem tudo o que a sociedade prega sobre ser um bom cidadão. Mas se pergunte, quem te ensinou essas regras? Foi gente que queria você poderoso? Ou gente que queria você obediente? A sociedade precisa de trabalhadores, precisa de abelhas que se sacrificam pela colmeia, precisa de pessoas previsíveis, honestas, pacientes e cegamente leais. Ela treina você para ser ovelha, porque ovelha é fácil de tosar e fácil de comer. Mas você sente algo diferente, não sente? Por isso você ainda está aqui. Você sente que o papel de ovelha não serve. Você está cansado de ser tosado. Aplicar essas leis é sair do rebanho. É aceitar que podem te chamar de frio, podem te chamar de calculista, podem te chamar de maquiaveliano. Vista esses nomes como armadura, porque a alternativa é continuar sendo vítima de quem entende essas leis e você não. O mundo se divide entre quem joga o jogo e quem é jogado. Peça no jogo de outra pessoa. Não há terceira opção. Você não pode simplesmente optar por não participar. A gravidade te puxa para baixo, você acreditando nela ou não. Dinâmicas de poder controlam sua vida, você reconhecendo isso ou não. A única escolha é: você quer ser o martelo ou a bigorna? Quando você começa a aplicar essas leis, sua realidade muda. As pessoas te respeitam mais, mas te entendem menos. Você tem mais controle, mas se sente mais sozinho. Você vê os fios em todo mundo e percebe o quanto eles dançam no escuro. É um caminho solitário, mas é o único que leva à soberania. Você não é mais uma criança esperando que o mundo seja justo. Você é um arquiteto construindo uma fortaleza num mundo fundamentalmente injusto. Construa forte, construa silencioso e deixe que eles se quebrem contra suas paredes. Mas entenda isto, saber as leis não basta. Informação sem execução é só masturbação mental. Você pode assistir, concordar, sentir uma onda de poder e depois voltar a responder rápido demais, expor seus planos demais e implorar por amor. Se fizer isso, você é pior do que ignorante. Você é covarde. O teste real não é entender, é aplicar. É naquele segundo em que seu celular vibra e você quer pegar, mas não pega. É naquele momento em que você quer gritar com seu ex, mas fica em silêncio. É naquele momento em que você quer se gabar do seu projeto novo, mas fecha a boca. É aí que a batalha é decidida. Na contenção, no autocontrole, na sombra. A maioria vai absorver tudo e voltar para a prisão invisível, porque lá é familiar. Lá é acolhedor. Você faz parte dessa maioria? Ou está preparado para descobrir quão profunda é realmente essa jornada? Porque o que revelei aqui é apenas a camada superficial. O nível acessível, os princípios que podem ser compartilhados publicamente. Se isso transformou sua perspectiva, compreenda.
Há camadas mais densas, mais casos práticos, mais técnicas avançadas, mais desdobramentos do que um único vídeo consegue conter. Se você chegou até aqui, você é diferente dos demais. Inscreva-se no canal, caso ainda não tenha feito. E se busca o conteúdo aprofundado, clique em Seja Membro abaixo e entre no nível Arquiteto. Lá você terá acesso a conteúdos exclusivos que exploram com maior profundidade as estratégias, o comportamento humano e os mecanismos do poder. A grande maioria permanecerá passiva, e é exatamente isso que a separa.